Eu sou Edilene Cristina. A reforma tributária, ela é uma necessidade no Brasil há mais de 30 anos. Desde que nasceu a nossa Constituição Federal, em 88, ela já era necessária. Hoje, a gente tem uma tributação por dentro, já temos a maior tributação sobre o consumo do mundo, chegando a mais de 40%. Isso já é uma realidade do Brasil hoje. A reforma tributária, ela veio por uma necessidade de mercado, o Brasil precisa se atualizar. Hoje, a grande maioria dos países, e até dentro da OCDE, elas estão IVA, né? E foi o que o Brasil procurou ter, que é o IVA, que hoje é uma cobrança por fora. Hoje, para vocês terem uma ideia, o empresário não sabe quanto ele paga de tributo. O tributo, o PIS, o COFINS, e salientando que a reforma que a gente vai mencionar aqui, que a gente está comentando do podcast, é sobre o consumo, tá? Então, a gente tem lá o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS, tudo embutido com a cumulatividade que fica imposto sobre imposto, imposto sobre imposto. Às vezes, o empresário tem uma alíquota de 18% de ICMS, que, na verdade, ela vai para 25%. Nossa Constituição Federal de 88, ela já nasceu com a necessidade de fazer uma reforma tributária. Porque na maioria dos outros países é um IVA único. Por que no Brasil foi IVA dual? Porque aqui vai ser um IVA dual. A gente vai ter o CBS, que vai ficar no lugar do PIS e da COFINS, e o IPS, o CBS, né? E o IBS, que vai ficar o ICMS e o ISS. Por causa dos estados, porque nós somos um país regional, muito grande, e com 27 federações, cada uma, né, 26 mais o Distrito Federal, cada uma com as suas regras, com as suas normas, com as suas alíquotas, e teve que ter um olhar para isso, que senão a reforma seria inviável. Questão financeira, a gente vai ter algumas vertentes, e é uma inovação, porque hoje, como que é hoje a área fiscal e contábil? Como que é hoje a tributação? A área fiscal e contábil, elas se conversam, né? E uma novidade será a área financeira, porque agora com a figura do split payment, por que a área financeira é muito importante? Porque o pagamento do tributo será no fornecimento da mercadoria, será na liquidação financeira. É claro que vai ter umas exceções, mas assim, falando em geral, o pagamento do tributo será no split payment, será no pagamento, na liquidação financeira. Então vai ser uma novidade, e que as empresas vão ter que se adaptar, não só para a área contábil e fiscal, mas também para a área financeira. Muitas empresas, a gente sabe que elas são penduradas na área fiscal. Então, quando entrar a reforma tributária para valer, e salientando que ela entra agora, ela entra para teste já daqui a alguns meses, que é em janeiro de 2026, e ela entra para valer o CBS em janeiro de 27, PIS e COFINS será extinto em dezembro de 26. Até ter essa transição, haverá aí uns 90 dias, uns 60, 90 dias desse gap. Então, as empresas vão ter que se adaptar, inclusive, no fluxo de caixa, até começar a receber esse dinheiro novamente via split payment. Saiu a emenda complementar, saiu a lei complementar, agora vai sair outra lei complementar, que é a 108. Então, o cronograma, em geral, ele está sendo cumprido. São quebras de paradigmas. A empresa tem que se adaptar a esse novo formato. E a adaptação, ela tem que ser na área fiscal, na área contábil, na área legal, na área de logística. A logística, pessoal, vai mudar totalmente. Hoje, muitas empresas, elas estão locadas onde ela tem o maior benefício fiscal. Hoje, um estado que vai mexer na sua alíquota, ele vai mexer para todo mundo, porque hoje a gente tem uma tributação no início da cadeia setorial. Ela vai passar a ser no destino. Então, quando um ente municipal ou estadual mexer na sua alíquota, ele vai mexer com todo mundo. Ele não vai só mexer com um setor como é hoje. E isso impactar na inovação, impactar na logística da empresa. A Zona Franca ficou preservada. Até constitucionalmente ficou. Inclusive, o senador Eduardo Braga, ele é o relator da reforma e ele é de lá, né? E ela ficou preservada. Tinha que ser diferente, não podia ser diferente. Legal. E você acha que vai influenciar, incentivar os investimentos em inovação, em digitalização do mercado? A empresa que não se inovar, a empresa que não investir, ela estará fora do mercado.
Isso é muito importante, porque, como eu falei, o impacto da reforma tributária ela vai ser em todos os setores da empresa. Não é só na área fiscal, ela vai ser na área de contratos. Como que vai ficar os novos contratos? Porque agora o IVA, ela vai ser adicionado na nota fiscal. Se a empresa não se adaptar, se a empresa não correr com tecnologia e inovação, ela vai ficar para trás. Com certeza ela é extinta e fadada a quebrar, não pode. Quando a reforma tributária ela começou a ser idealizada nesse novo formato, ela começou a nascer lá no CECIF, lá em 2016. Foi um estudo, aliás, do Bernard Api, que é um excelente economista, é um dos cabeças da reforma tributária. O que aconteceu? Qual é o estudo dele? Que eu tenho que desonerar a indústria e onerar o serviço. Todas as vezes, gente, que eu onero um lado, eu tenho que desonerar o outro. Ou melhor, todas as vezes que eu desonero um lado, eu tenho que onerar automaticamente o outro lado. Então, o Brasil, ele é um país desindustrializado. Nós queremos voltar a industrializar o Brasil, usar os nossos polos industriais para o mundo. A indústria que é tomadora de serviços, ele é totalmente cumulativo, porque os serviços ele vai pagando um acumulado do outro, coisa que agora com a reforma tributária não vai ocorrer mais. Um dos princípios do IVA é a não cumulatividade, só que aí eu onerei sim o serviço. O serviço sim será onerado, e volta ali para o estudo do Bernard Api que ele fez. Então, quem são os tomadores de serviço? Um dos princípios que eu tenho do IVA, dos IVAs mundiais, é ser uma cadeia neutra e um mínimo de benefícios possíveis. Só que isso no Brasil é quase impossível. Tem lá os seus lobbies, cada um no seu lobby. Hoje a PEC, a proposta, ela está sendo caminhada no Senado, né, que é a PLP 108. Ela tá caminhando no Senado Federal. E é claro que a gente está tendo várias audiências públicas, que isso teve ao longo do tempo, várias audiências públicas. Só que cada setor procurando o seu lobby, né? Cada setor. Então vamos ter que aguardar como que vai ficar isso, porque eu repito, quanto mais eu dou para um, eu tenho que tirar de outro obrigatoriamente. E um dos princípios do IVA é a cadeia ser neutra. O que é ser neutra? Ela ser igual para todo mundo. O Brasil tem que se reformular, tem que se adequar, junto com os brasileiros, junto com quem faz tomada de preço, com tudo isso que realmente tudo é muito novo, né? Sim. Tá tendo muita coisa não correta que estão falando da reforma tributária. E hoje nós já temos a maior alíquota tributária do mundo de consumo. Toda empresa que já pensar na reforma tributária será muito, muito boa e ela vai sair na frente. Uma questão que nós temos que ver e as empresas entenderem é que uma grande oportunidade é a empresa fazer uma análise e revisão fiscal do seu passado para identificar oportunidades de crédito, especialmente PIS e COFINS, lembrando que o PIS e COFINS será extinto em dezembro de 27, em dezembro de 26, entrando em vigor já o CBS em janeiro de 27. Mas é importante e uma análise minuciosa agora, o momento é agora, se fazer essa varredura para identificar o passado, porque eu sempre falo, para eu ver o presente, eu tenho que ver meu passado, né? Para eu ver meu futuro, eu tenho que ver o passado. Então é muito importante as empresas se atentarem a fazer essa análise, essa varredura do passado, para daqui para frente ela conseguir entrar com tecnologia, inovação, né? E qualificar profissionais. Aqui a gente está falando de uma empresa de tecnologia que é especializado em SAP, e isso vai ser uma demanda muito grande aí para os próximos transições, para os próximos 9 anos, vai demandar gente, vai demandar profissional, vai demandar muito estudo, né, muita especialização. E é isso, a gente está aqui, estamos todos aqui para ajudar esse novo futuro do Brasil, que eu tenho certeza que vai ser muito promissor. A reforma tributária, ela está sendo desenhada pelos maiores especialistas desse país. São professores dedicados, são advogados especialistas, são economistas, professores de universidade. Então, ela foi muito bem pensada. Falar que a reforma tributária foi jogada, não, ela não foi, tá? Então, é por isso que eu acredito muito nela, por isso que ela está aí para fazer um Brasil melhor.